Olá pessoal, nós queremos passar para vocês a aplicação da distribuição binomial anormal, né? Nós vamos usar aqui um exemplo do livro de referência do Moretti, Estatística Básica, Probabilidade e Inferência, e nós vamos usar um exemplo de aplicação 1 da página 167, cujo experimento é lançar uma moeda 20 vezes e deseja saber a probabilidade de se obter entre 1 e 5 caras, né? Então, inicialmente, nós vamos utilizar a distribuição binomial, em que a variável aleatória ela conta o número de caras, e x, então, tem uma distribuição binomial com parâmetros 20 e meio, né? Que é a chance de ter cara ou coroa, né? Meio a meio para cada. Nós sabemos também que a distribuição binomial é dada por essa expressão e que a combinatória ela é dada por essa expressão e o fatorial por essa expressão, né? No caso, n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc. Né? Então, diante disso, nós queremos calcular a probabilidade de x estar entre 1 e 5. Ou seja, de x estar entre uma cara ou 5 caras, né? Entre uma e 5 caras, né? Não uma ou 5, né? Entre uma e 5 caras. Que consiste na soma das probabilidades de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, né? Então, nesse caso, nós vamos calcular a probabilidade expressa dessa forma, né? Dessa forma aqui, respectivamente, né? Nós vamos calcular essa expressão para cada uma dessas probabilidades, x igual a 1, x igual a 2, e que isso consiste em eu aplicar a combinatória, o fatorial, e isso para todas as probabilidades. Fazendo todas essas continhas, nós chegamos que o resultado de x está entre 1 e 5 é 0,02. Se nós observarmos aqui no gráfico, isso aqui é um gráfico de barras, né? Na realidade de hastes ou bastão. Na realidade eu fiz um contorno, uma forma para que ficasse de barras, mas que essa expressão não tem nada, essa forma gráfica não tem nada a ver com variável contínua. Barra aqui é simplesmente uma elevação de haste que nós estamos fazendo, em que a frequência aqui é a probabilidade. Veja que a probabilidade de x estar entre 1 e 5 é uma probabilidade baixa, né? Ó, está mesmo aqui no início da distribuição de frequências e essas barrinhas são bem pequenas, né? De x está igual a 1, está igual a 2, a 3 e 5. E aí o que eu estou fazendo aqui simplesmente é pegando essas barrinhas e somando elas todas. É como se fosse uma acumulada aqui, né? Ó, entre 1 e 5, né? Beleza. Então, a probabilidade exata é dessa forma. O que acontece? Pelo custo, pelo tempo, muitas vezes, se aqui eu quisesse não entre 1 e 5, mas entre 1 e 15, veja que nós tínhamos muitas probabilidades para calcular. Seria oneroso. Uma saída para contornar isso é usarmos a aproximação anormal. Então, como é que nós vamos utilizar a aproximação anormal? Nós vamos usar que o seguinte, nós sabemos que x tem distribuição binomial exata, não é? X tem distribuição binomial exata. Como é que nós vamos aproximar? Nós sabemos que uma variável aleatória que tem distribuição binomial, a sua esperança é dada por n vezes p. Em que n é 20 e p é meio, nós temos que a esperança, o valor esperado, né, de x, é que ele dê, de que desses 20 arremessos nós tenhamos em torno de 10 caras. Certo? O desvio padrão dessa variável aleatória é dada por 2,2,36 caras. Significa que pode haver uma oscilação em torno de 10 caras de 2,5 para mais ou para menos, né? 2,2 caras para mais ou para menos. E aí, a cada vez que eu fizer esse experimento, isso pode estar oscilando
nessa quantidade de erros padrões. Então, diante disso, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que a transformação da variável aleatória para uma normal, ou melhor, que nós temos uma variável aleatória com distribuição normal e queremos transformá-la para a variável aleatória z, para termos uma variável aleatória normal padrão, nós fazemos essa transformação. Só que veja que quando nós usamos isso aqui, para que essa relação seja exata, nós dizemos que x tem distribuição normal. Só que aqui no nosso caso, perceba que x não tem distribuição normal. X aqui tem uma distribuição binomial. Então, nós vamos utilizar aqui um artifício do teorema central do limite, que significa que nós vamos aqui especificamente aproximar e vamos fazer uma artimanha da seguinte forma, né? Nós vamos utilizar o artifício de que μ representa n vezes p e não a média de não a esperança de uma variável aleatória normal, e sigma é a expressão do desvio padrão de uma variável aleatória binomial. Então, isso daqui, veja, é exato se eu estivesse lidando com x sendo uma variável aleatória com distribuição normal. Então, a aproximação aqui ela surge porque x é uma binomial. É discreta. Então, veja que nós estamos aproximando uma coisa que é discreta para uma distribuição de uma coisa que é contínua. Isto significa que uma variável aleatória discreta entre dois inteiros, por exemplo, entre 1 e 2, discreto, não tem nada nesse meio. Já o contínuo pode ter infinitos valores. Então, nesse caso, para contornar essa aproximação, nós vamos utilizar uma correção de continuidade. Porque nós sabemos se x tem uma distribuição contínua, a probabilidade de x assumir um determinado valor qualquer, isso é zero, né? A chance de você ter uma altura de 1,80 m, isso é zero. Você tem 1,80 m porque a limitação do instrumento de medida diz que você tem isso, mas você não tem 1,80 m. Você vai ter aí 1,79 m, 8, 4, 7, 6, e aí as casas decimais vão ao infinito, né? Então, nesse caso aí, nós vamos utilizar uma correção de continuidade para melhorar essa aproximação, para que a nossa probabilidade fique mais perto daquela probabilidade exata, quando nós não conseguimos calcular daquele outro modo, né? Então, aqui nesse caso, nós vamos utilizar a aproximação da binomial pela normal. Nesse caso, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. A probabilidade de x, que é discreto, e que, na realidade, o que nós vamos fazer aqui, de x está entre 1 e 5, antecipadamente nós vamos fazer uma correção de continuidade. O que é uma correção de continuidade? Para que a distribuição contínua ela consiga captar exatamente o 1 e o 5, o que nós vamos fazer é puxar um pouquinho esse limite inferior aqui, retornar ele meio, e aqui em cima nós vamos acrescentar meio. Significa que a nossa probabilidade agora vai ficar entre meio e 5,5. Significa que essa área aqui agora que nós vamos calcular contemplará o 1 e o 5 que nós queremos também que seja contabilizado na probabilidade. Significa que essa área aqui, respectiva, é a minha área desejada de cálculo. Tranquilo? Beleza. Então, para isso, o que nós vamos fazer é uma transformação, né? Nessa transformação aqui de z. Deixa nós apagarmos aqui. Então, o que eu quero é aplicar essa transformação aqui de z para cada um desses valores aqui, de meio e de 5,5. Então, na realidade, eu vou ter a probabilidade desse z1 aqui está entre 0, ou melhor, desse z está entre esse z1 e 0,
que esse Z1 vai ser uma dessas duas transformações, menos a probabilidade de Z estar entre Z2 e 0, em que esse Z2 vai ser uma dessas aqui. E aí nós vamos entender o que é o processo. Perceba o seguinte, para nós calcularmos a probabilidade de Z, nós vamos utilizar primeiro a transformação. A transformação para Z1, de x, na realidade, de meio, e transformar ele para Z1, por exemplo, nós vamos ter o valor 4,25 negativo. E para Z2, nós vamos ter 2,1 negativo. Isso por quê? Porque quando nós transformamos x para uma escala de z, z terá sempre esperança igual a zero. Então, perceba aqui o seguinte, né? Eu estou transformando 5 para z e z vai ser menos 2,1, porque está abaixo de zero, né? Ó. E, respectivamente, 1 vai ficar menos 4,5. Mas perceba que a área que nós estamos querendo calcular é essa. Tranquilo? Perceba que aqui nós estamos transformando para 4,25 e 2,01, porque nós também utilizamos a correção de continuidade, né? Beleza. Então, diante dessas condições, o que nós precisamos para calcular essa área, nós precisamos usar a tabelinha de probabilidade da normal. E para utilizar a tabelinha de probabilidade da normal, o que nós vamos fazer é mostrar para vocês essa tabelinha. Perceba uma coisa. Então, a nossa tabela das probabilidades da normal, ela está lá dentro da apostila de estatística e probabilidade, essa daqui que está lá no nosso portal didático. Na página 82, nós temos ela. Certo? Eu vou aumentar aqui nossa área para que vocês percebam. E aqui nós vamos ter o seguinte. O que é que consiste essas probabilidades aqui dentro? E que nós queremos mostrar para vocês o que é que isso aqui representa, né? Essas probabilidades que estão aqui dentro, ela representa, quando nós clicamos aqui, se você tiver o Adobe, quando você clica, há uma animação e ele mostra o que é que, respectivamente, você está querendo calcular. Então, perceba, o Z que nós vamos encontrar ali dentro, nós vamos encontrar por esse valorzinho aqui, 0,768. O que é que representa 0,768? Nós vamos aqui na nossa tabela. Então, nós vamos em 0,7 e vamos procurar aqui 68, que vai ficar algo em torno disso aqui. 0,67, 0,768, que isso aqui é aproximadamente 0,77. Isso aqui deu 0,279. Então, 0,77 significa eu olhar aqui em coluna 0,7 e 0,7. Né? Veja que deu 0,279, que aproximadamente é o que nós temos aqui. Essa área que nós encontramos aqui, ela representa a área que cobre o intervalo entre a média e o valor desejado. Sempre assim, entre a média e o valor desejado. Então, qualquer área que vocês vão encontrar aqui dentro, você tem que sempre pensar na área que vai do zero até o ponto que você deseja. Isso porque vamos voltar para a nossa apresentação e perceba aqui o seguinte. Desse caso, se nós queremos calcular a probabilidade entre 1 e 5, na tabela da normal, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte. Vamos lá. Para representar esse cálculo, nós vamos usar aquela mesma tabelinha, só que eu já vou mostrar aqui para vocês com projeção. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pensar primeiro em calcular a probabilidade de 0 a menos 2,01, que é essa área aqui, e a probabilidade de uma área maior, que está entre 1 e 10, que, respectivamente, é entre menos 4,25 e 0, que é uma área maior. Perceba, então, se eu quero calcular a probabilidade de uma área maior,
Ou, na realidade, se eu quero calcular a probabilidade entre 1 e 5, basta eu tirar por diferença a probabilidade dessa área maior menos a área menor, que eu acho justamente a área em que eu desejo. Então, perceba que a minha área maior, ela tem valor 0,5, que é eu ter ido no lado positivo. Veja que aquela tabela, ela está me olhando sempre para esse lado positivo. Mas veja que a distribuição ela é simétrica. Simétrica de que ponto? Ela é simétrica ao ponto de que o que eu vejo para esse lado de cá, eu vejo para esse outro lado, né? Então, o que eu vejo para 2,01 negativo, eu estou vendo para 2,01 positivo, eu tenho a mesma área, né? Então, nesse caso aí, o que nós temos é o seguinte: a probabilidade de eu estar entre 4,25 positivo ou negativo é 50%. Que eu fiz o cruzamento 4,2 em linha com 0,05 em área, eu achei a probabilidade. Então, no caso, para eu querer calcular a probabilidade dessa área menor, que vai ser entre menos 2,01 e 0, eu vou pegar 2,01 na tabela e vou, respectivamente, cruzar 2,0 com 0,01, eu vou achar 0,47778. Aí, o que é que simplesmente eu faço? Eu pego a área maior menos a área menor, que, se nós observarmos no cálculo anterior, o que eu fiz foi chamar o valor de Z1 de 4,25 e o Z2 de menos 2,01, né? Então, nesse caso aqui, o que nós tivemos foi justamente essa representação, né? Então, para concluir o nosso processo, o que nós temos aqui, diante disso tudo, é que a probabilidade de eu estar entre x igual a 1 e 5, usando a aproximação da binomial pela normal, deu 0,02222, aproximadamente 2,2%, né? Isso para a gente pensar em 100 vezes, e nós tivemos a chance de ter entre 1 e 5 caras 2,2 vezes, né? Então, por isso que a gente observa isso em porcentagem. Então, perceba nessa situação que a minha aproximação para o valor exato, se nós voltarmos aqui o slide, nós vamos perceber que o nosso deu 2,22 e a probabilidade exata aqui deu 2,07. Então, a aproximação, ela me deu um valor muito próximo do real. A questão é agora, quando eu tiver problemas mais complicados, eu posso utilizar a aproximação, que é muito mais rápido do que eu fazer esses cálculos onerosos. Tudo bem? Espero que isso tenha ajudado a vocês. Bons estudos e tentem fazer a lista de exercícios que nós vamos passar para a semana 7. Tá? Um abraço e até mais.